A noite fria escondia o peso da sua solidão. Na calçada, as lágrimas eram sua única companhia. Um milionário desacelerou ao ver aquele rosto marcado. O encontro improvável mudaria o destino de ambos. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Escute bem o que vou dizer. Essa será a melhor história que você escutará nessa semana. Se essa história te emocionar, seja ouvinte. Premium há romances ainda mais profundos, intensos e secretos. Clique em Seja Membro agora e ouça as melhores histórias exclusivas por um preço barato. Acesse o link da descrição ou do comentário fixado. O sol nascia lentamente sobre as colinas de Tiradentes, Minas Gerais, iluminando as fachadas coloniais que davam à pequena cidade histórica seu charme particular. Na janela de um sobrado, antigo na rua direita, Luísa Cavalcante observava a cidade despertar, sentindo o peso das tradições que a sufocavam como correntes invisíveis. Seus olhos castanhos, sempre vivazes, agora refletiam apenas angústia enquanto observava os preparativos para seu casamento arranjado com Rodrigo Mendonça, herdeiro de uma das famílias mais influentes da região. Aos 26 anos, Luísa havia se formado em administração no Rio de Janeiro e retornado à cidade natal há apenas 6 meses, quando seus pais, Antônio e Regina Cavalcante, anunciaram que haviam resolvido seu futuro. A união entre as famílias Cavalcante e Mendonça selaria negócios e fortaleceria o patrimônio de ambas, uma prática que, embora parecesse antiquada para o resto do mundo, ainda era comum naquele reduto de tradições mineiras. Minha filha, você tem ideia da sorte que tem? A voz de sua mãe ecoava em sua mente enquanto ela fechava a mala de viagem que havia preparado durante a madrugada. Rodrigo é um excelente partido. Ele vai assumir todos os negócios da família e vocês dois juntos vão formar uma das parcerias mais fortes de Minas. Luísa fechou os olhos com força, tentando conter as lágrimas que insistiam em cair. Não era assim que imaginara sua vida. Seus sonhos sempre incluíram construir algo próprio, criar um negócio que refletisse suas paixões e valores. A ideia de passar o resto da vida ao lado de Rodrigo, um homem que mal conhecia e por quem não sentia absolutamente nada, a sufocava. Está tudo pronto para amanhã, filha. A voz de seu pai veio acompanhada de leves batidas na porta. Luísa rapidamente empurrou a mala para debaixo da cama e secou as lágrimas. Sim, papai, só preciso de um tempo sozinha para me preparar. Claro, minha querida, sua mãe e eu estamos muito orgulhosos. Este casamento vai garantir seu futuro. Assim que seu pai saiu, Luísa sentiu o coração apertar. O futuro que ele mencionava não era seu. Era o futuro que haviam planejado para ela, sem considerar seus desejos ou sonhos. A cerimônia estava marcada para o dia seguinte e a recepção aconteceria no casarão dos Mendonça, um evento que prometia reunir a alta sociedade local. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Luísa levantou-se silenciosamente. Vestiu jeans, uma blusa simples e uma jaqueta leve, pegou a mala preparada e alguns pertences essenciais, incluindo suas economias e documentos. Com passos cautelosos, desceu as escadas de madeira que rangiam suavemente, como se conspirassem para denunciá-la. Ao chegar à porta dos fundos, hesitou por um momento. Estava prestes a deixar para trás não apenas um casamento indesejado, mas toda uma vida. Perdoe-me, pai. Perdoe-me, mãe, sussurrou para o silêncio da casa. Então, com um suspiro profundo, abriu a porta e partiu para a noite fresca de Tiradentes. Luísa sabia que precisava se afastar o máximo possível antes do amanhecer. Caminhou rapidamente até a rodoviária, onde pegou o primeiro ônibus disponível, destino Belo Horizonte. Durante a viagem, observava as paisagens montanhosas de Minas Gerais passando pela janela, sentindo uma mistura de medo e alívio. Pela primeira vez em meses, podia respirar sem sentir o peso esmagador das expectativas alheias. Em Belo Horizonte, hospedou-se em um hotel modesto e passou o dia seguinte planejando seus próximos passos. Sabia que seus pais a procurariam e que a notícia de seu desaparecimento
causaria um escândalo em Tiradentes. Precisava ir para um lugar onde ninguém a conhecesse, onde pudesse recomeçar. 2 dias depois, Luísa chegou a Paraty, no litoral do Rio de Janeiro. A cidade histórica, com suas ruas de pedra e casarões coloniais coloridos, oferecia um refúgio perfeito. Era turística o suficiente para que uma recém-chegada não chamasse atenção, mas tranquila o bastante para permitir que ela reorganizasse seus pensamentos. Durante sua primeira semana na cidade, alugou um pequeno quarto em uma pousada discreta e começou a procurar emprego. Suas qualificações em administração poderiam ser úteis em algum estabelecimento local, pensou. No entanto, o dinheiro que trouxera começava a escassear, e as oportunidades de trabalho eram limitadas naquela época do ano, fora da temporada turística. Numa tarde particularmente difícil, após receber mais uma resposta negativa em sua busca por emprego, Luísa caminhava pela parte mais afastada da cidade, onde as construções coloniais davam lugar a propriedades mais recentes e isoladas. Foi quando avistou ao final de uma estrada de terra que serpenteava entre a vegetação exuberante da Mata Atlântica os contornos de uma mansão imponente. A construção, uma mistura de arquitetura colonial portuguesa com elementos modernos, estava parcialmente escondida por árvores centenárias. Seus muros altos, cobertos de era e buganvílias, conferiam ao lugar uma aura misteriosa e, ao mesmo tempo, acolhedora. Luísa sentiu-se inexplicavelmente atraída por aquela visão. Aproximando-se mais, notou que o grande portão de ferro trabalhado estava entreaberto. Através dele, podia ver um jardim bem cuidado com canteiros de flores coloridas e uma fonte de pedra no centro. Algo naquele lugar parecia chamá-la, como se oferecesse exatamente o refúgio que buscava. "Olá? Tem alguém aí?" Luísa chamou hesitante, após passar pelo portão. Não houve resposta. Movida por uma curiosidade que não conseguia explicar, caminhou pelo jardim até a entrada principal da mansão. A porta de madeira maciça, entalhada com motivos florais, também estava destrancada. Luísa sabia que não deveria entrar, mas algo a impelia a seguir adiante, como se aquela casa guardasse a resposta para suas dúvidas. O interior da mansão revelou-se ainda mais impressionante que o exterior. O saguão de entrada, com seu piso de mármore e escadaria em curva, tinha a grandiosidade dos palacetes antigos, mas a decoração mesclava peças de época com elementos contemporâneos. Quadros de artistas modernos dividiam o espaço com móveis coloniais brasileiros, criando um ambiente único e acolhedor. "Posso ajudá-la?" A voz grave e calma pegou Luísa de surpresa. Virando-se rapidamente, ela se deparou com um homem alto, de aproximadamente 35 anos, cabelos negros levemente grisalhos nas têmporas e olhos de um verde profundo que a observavam com curiosidade. Vestia roupas simples, calça de linho e camisa branca com as mangas dobradas, mas seu porte e postura revelavam uma elegância natural. Me desculpe", gaguejou Luísa, sentindo o rosto corar. O portão estava aberto. E você decidiu entrar em uma propriedade privada sem ser convidada", completou ele, com um leve sorriso que suavizava a severidade das palavras. "Foi um erro. Já estou de saída", disse ela, virando-se para a porta. "Espere", pediu o homem. Seu tom agora mais gentil. "Você parece perdida." Luísa hesitou, insegura sobre o que dizer. Estava de fato perdida em mais sentidos do que poderia explicar. "Meu nome é Bernardo Almeida", apresentou-se ele, estendendo a mão. "E esta é minha casa, Luísa Cavalcante", respondeu ela, apertando a mão estendida. O toque era firme, mas havia uma gentileza inesperada naquele contato. "Bem, Luísa Cavalcante, talvez você possa me explicar o que atrasa a minha casa enquanto tomamos um café? Dona Jurema acabou de preparar uma fornada de pão de queijo que você não vai querer perder." A naturalidade com que Bernardo a convidava para entrar, em vez de expulsá-la, deixou Luísa desconcertada. Seu instinto dizia para sair correndo, mas algo nos olhos daquele homem, uma compreensão silenciosa, talvez, a fez aceitar o convite com um aceno tímido.
Ele a conduziu por um corredor amplo até uma cozinha espaçosa que mesclava elementos rústicos e modernos. Uma senhora de meia idade, cabelos grisalhos presos em um coque e avental florido, arrumava uma bandeja com pães de queijo dourados e fumegantes. Dona Jurema, esta é Luísa. Ela vai nos acompanhar no café, anunciou Bernardo. A governanta. Olhou Luísa de cima a baixo com uma curiosidade mal disfarçada, mas sorriu acolhedora. Seja bem-vinda, moça. Sente-se. Quer um café bem forte ou prefere um chá? Café, por favor, respondeu Luísa, sentando-se à mesa de madeira maciça que ocupava o centro da cozinha. Enquanto Dona Jurema servia as bebidas, Bernardo observava Luísa atentamente. Havia algo de familiar em seu olhar perdido, na tensão, em seus ombros como se carregasse um peso invisível. Então, começou ele depois que a governanta saiu, o que traz uma jovem como você a invadir minha propriedade numa tarde de quarta-feira? Luísa mordeu um pedaço do pão de queijo para ganhar tempo. Como poderia explicar sua situação a um completo estranho? Por outro lado, talvez fosse exatamente isso que precisava. Alguém sem conexões com seu passado, sem julgamentos, preconcebidos. Estou procurando um lugar para ficar, disse finalmente, temporariamente. Acabei de chegar a Paraty e estou em busca de emprego. Bernardo tomou um gole de café, seus olhos nunca deixando-os dela. O que você fazia antes de chegar aqui? Eu me formei em administração. Trabalhava com meu pai em Tiradentes. Tiradentes? Uma cidade encantadora. Visitei algumas vezes. O que a fez sair de lá? A pergunta era simples, mas Luísa sentiu como se ele pudesse ver através de suas evasivas. Respirou fundo. Eu estava prestes a me casar, com alguém que meus pais escolheram, não eu. Um casamento arranjado, acredite ou não, em pleno século XXI. Bernardo não demonstrou surpresa, apenas assentiu levemente. As tradições têm raízes profundas em algumas famílias brasileiras, especialmente naquelas regiões. Então você fugiu. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Sim, admitiu Luísa, sentindo um alívio inesperado por dizer aquilo, em voz alta. Fugi na véspera do casamento. Deixei uma vida inteira para trás porque não conseguia suportar a ideia de passar o resto dos meus dias vivendo os sonhos de outra pessoa. Um silêncio se instalou entre eles, interrompido apenas pelo tilintar das xícaras. Bernardo parecia absorver suas palavras, ponderando-as cuidadosamente. Você deve me achar uma tola, continuou Luísa, encarando a xícara de café. Jogar tudo para o alto por causa de sua liberdade? Completou ele com um sorriso compreensivo. Não acho você tola. Na verdade, acho corajosa. Nem todos têm a coragem de romper com expectativas alheias para seguir seu próprio caminho. Havia algo na maneira como ele disse aquilo que fez Luísa erguer os olhos, curiosa. Parecia haver experiência pessoal por trás daquelas palavras. Você disse que está procurando um lugar para ficar, continuou Bernardo. Esta casa tem mais quartos do que preciso. Você pode ficar aqui enquanto se estabelece em Paraty. A oferta pegou Luísa completamente desprevenida. Eu não posso aceitar. Isso, você nem me conhece. Eu poderia ser uma criminosa ou uma jovem assustada fugindo de um casamento indesejado. Ele sorriu novamente. Tenho bom olho para pessoas, Luísa. Além disso, Dona Jurema está sempre reclamando que esta casa é grande demais para apenas uma pessoa. Ela ficaria feliz em ter alguém para quem cozinhar além de mim. Mas eu não tenho como pagar um aluguel adequado para um lugar como este. Quem falou em aluguel? Bernardo levantou-se, recolhendo as xícaras vazias. Considere uma troca. Você disse que é formada em administração. Preciso de alguém para organizar alguns projetos. Meu escritório é um caos de papéis e planilhas desatualizadas. Luísa o observou com desconfiança. Parecia bom demais para ser verdade. Por que está fazendo isso por mim? Bernardo parou por um momento, seu olhar distante, como se visse algo além das paredes da cozinha. Digamos que eu entendo bem o que é sentir-se preso a expectativas que não são suas. Nem sempre tive a coragem que você demonstrou ao sair de Tiradentes.
Antes que Luísa pudesse perguntar mais, Dona Jurema retornou à cozinha. O quarto azul está pronto para a moça, senhor Bernardo. Coloquei toalhas limpas e preparei o banheiro. Obrigado, Jurema. Ele se virou para Luísa. Parece que está decidido, então. A menos que você prefira voltar para sua pousada. Luísa sabia que deveria recusar. Sabia que não era prudente aceitar a hospitalidade de um estranho, por mais gentil que parecesse. Mas algo naquele lugar, naquele homem, inspirava uma confiança que ela não conseguia explicar. Eu aceito, disse finalmente, e prometo trabalhar duro para compensar sua generosidade. Tenho certeza que sim, respondeu Bernardo, com um leve sorriso. Dona Jurema vai mostrar seu quarto. Amanhã conversamos sobre os projetos em que você pode me ajudar. Seguindo a governanta pela escadaria curva, Luísa não pôde deixar de admirar a beleza da mansão. Os corredores eram decorados com obras de arte, não apenas pinturas tradicionais, mas também peças contemporâneas de artistas brasileiros. Havia uma harmonia surpreendente na maneira como o antigo e o novo se mesclavam. O quarto azul, como era chamado, revelou-se um aposento espaçoso com janelas amplas que davam para o jardim e, ao longe, para o mar de Paraty. A decoração, em tons de azul e branco, remetia às casas coloniais portuguesas, mas com toques modernos que tornavam o ambiente acolhedor. O senhor Bernardo raramente recebe visitas, comentou Dona Jurema, enquanto mostrava a Luísa onde ficavam as toalhas e cobertores extras. Faz bem ver gente nova nesta casa. Ele mora aqui sozinho? Perguntou Luísa curiosa. Há quase 5 anos, confirmou a governanta. Desde que voltou do exterior, um homem bom, mas guarda muitas coisas aqui dentro. Ela tocou o próprio peito na altura do coração. Se precisar de algo, meu quarto fica no final do corredor. E não se preocupe, está segura aqui. Quando Dona Jurema saiu, Luísa sentou-se na beira da cama macia, tentando processar a reviravolta que sua vida havia tomado. Há poucos dias estava prestes a se casar em Tiradentes, presa em uma vida que outros haviam planejado para ela. Agora, estava hospedada na mansão de um estranho em Paraty com a promessa de um novo começo. Levantou-se e caminhou até a janela. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados que se refletiam nas águas calmas da baía. Abaixo no jardim, viu Bernardo caminhando sozinho, mãos nos bolsos, aparentemente perdido em pensamentos. Havia uma solidão em sua figura que despertou a curiosidade de Luísa. Quem era Bernardo Almeida? O que o levara a viver isolado naquela mansão? E por que ele havia estendido a mão a uma desconhecida com tanta facilidade? Enquanto observava aquele homem enigmático, Luísa sentiu que, de alguma forma, seus destinos haviam se cruzado por um motivo. Talvez juntos pudessem encontrar as respostas que ambos pareciam buscar. Na manhã seguinte, Luísa acordou com o som suave das ondas e o aroma de café fresco. Por um breve momento, sentiu-se desorientada, até que as memórias do dia anterior voltaram. A fuga de Tiradentes, a chegada a Paraty, o encontro inesperado com Bernardo Almeida e sua oferta surpreendente. Levantou-se e abriu as cortinas. O dia estava magnífico, com o sol brilhando sobre a baía de Paraty. Daquela janela, podia ver as ilhas verdejantes que pontilhavam o mar azul turquesa. Uma vista que certamente custaria uma fortuna em qualquer pousada da região. Após um banho rápido, vestiu-se com simplicidade, jeans, camiseta branca e sapatilhas, e desceu para a cozinha, seguindo o aroma convidativo do café. Encontrou Dona Jurema preparando-o de jejum, cantarolando uma velha canção mineira. Bom dia, minha filha. Dormiu bem? A governanta sorriu acolhedora, colocando uma xícara fumegante sobre a mesa. Melhor do que em muito tempo, confessou Luísa, aceitando o café com gratidão. Esta casa tem uma energia acolhedora. É verdade. Apesar de todos os seus segredos, ela abraça quem entra. Dona Jurema colocou na mesa um prato com frutas frescas, pão caseiro e uma variedade de queijos. O senhor Bernardo já está no escritório dele. Pediu para você se juntar a ele depois do café. Segredos? Luísa não pôde conter sua curiosidade.
Dona Jurema hesitou como se tivesse falado demais. Toda casa antiga tem suas histórias, não é mesmo? Especialmente uma que pertenceu a tantas gerações de uma mesma família. Antes que Luísa pudesse insistir, a governanta mudou de assunto, perguntando sobre seus planos para o dia. A jovem limitou-se a responder que iria conhecer melhor o trabalho que Bernardo tinha para ela, mas sua mente fervilhava de perguntas. Após o café, seguiu as indicações de Dona Jurema até o escritório no térreo da mansão. Era uma sala ampla, com estantes de livros do chão ao teto em 3 das paredes. Grandes janelas francesas na 4ª parede davam para um pátio interno com uma pequena fonte. No centro do cômodo, uma escrivaninha de madeira escura estava repleta de papéis, pastas e um notebook aberto. Bernardo estava de pé diante de uma das estantes, consultando um livro grosso encadernado em couro. Ao ouvir Luísa entrar, virou-se com um sorriso. Bom dia, espero que tenha dormido bem. Muito bem, obrigada. Luísa olhou ao redor, impressionada com a quantidade de livros. Sua biblioteca é incrível. Uma paixão herdada do meu avô, explicou ele, devolvendo o livro à prateleira. Ele começou esta coleção nos anos 40, quando construiu a casa. Cada geração acrescentou suas próprias descobertas literárias. Sua família é daqui de Paraty? Na verdade, não. Os Almeida são originalmente de São Paulo, mas meu avô se apaixonou por Paraty durante uma viagem e decidiu construir esta casa como refúgio da agitação paulistana. Bernardo indicou a escrivaninha. Por favor, sente-se. Tenho algo para lhe mostrar. Luísa acomodou-se na cadeira de couro enquanto Bernardo abria várias pastas sobre a mesa. Como mencionei ontem, preciso de ajuda para organizar alguns projetos. Ele mostrou planilhas, relatórios financeiros e documentos diversos. Tenho uma fundação que administro à distância, mas nos últimos meses as coisas ficaram desorganizadas. Que tipo de fundação? Perguntou Luísa, examinando os documentos com interesse profissional. Financiamos projetos educacionais e sociais em diversas partes do Brasil, explicou Bernardo sentando-se ao lado dela. Bolsas de estudo, incubadoras de pequenos negócios, programas de capacitação profissional. À medida que Bernardo explicava o trabalho da fundação, Luísa sentia seu entusiasmo crescer. Aquilo estava muito mais alinhado com seus interesses do que os negócios da família em Tiradentes, que se resumiam a empreendimentos imobiliários e turismo de luxo. Isso é fascinante, comentou ela, sinceramente impressionada. Mas por que administrar tudo isso à distância? Não seria mais fácil estar perto da sede da fundação? Um breve lampejo de tristeza cruzou o olhar de Bernardo. Digamos que precisei de um tempo longe de São Paulo. Questões pessoais. Luísa assentiu, respeitando o limite que ele claramente estabelecia. Afinal, ela também tinha seus segredos. Durante as horas seguintes, mergulharam no trabalho. Luísa revelou-se extremamente competente, organizando documentos, atualizando planilhas e sugerindo melhorias nos processos administrativos. Bernardo observava com crescente admiração a eficiência e criatividade da jovem. Você é realmente talentosa, comentou ele quando pararam para o almoço, servido por Dona Jurema no pátio interno. Seu noivo em Tiradentes sabia a joia que estava perdendo? A menção ao casamento abandonado fez Luísa enrijecer momentaneamente. Rodrigo e eu mal nos conhecíamos, na verdade. Nossos pais decidiram o casamento principalmente por interesses comerciais. Casamentos arranjados são mais comuns do que as pessoas imaginam no Brasil, disse Bernardo, com um tom que sugeria conhecimento de causa, especialmente em famílias tradicionais, onde patrimônio e sobrenome ainda têm peso. Fala como se tivesse experiência própria, arriscou Luísa buscando o olhar dele. Bernardo ficou em silêncio por um momento, brincando com a comida em seu prato. Finalmente, como se tomasse uma decisão, respondeu. Fui casado uma vez, com Mariana Vasconcelos, filha de um dos maiores empresários de São Paulo. Ele tomou um gole de água antes de continuar. Como você, não tive muita escolha. A união das empresas Almeida e Vasconcelos
Era o sonho de meu pai desde que eu era criança. E o que aconteceu? Perguntou Luísa suavemente, sentindo que havia tocado em uma ferida ainda aberta. Vivemos 5 anos em uma farsa perfeita. Sorrisos para as câmeras, aparições em eventos sociais, declarações ensaiadas em entrevistas. Por fora éramos o casal perfeito. Por dentro, ele balançou a cabeça. 2 estranhos dividindo uma cobertura de luxo. Como acabou? Mariana conheceu alguém. Alguém que ela realmente amava. Um sorriso triste se formou nos lábios de Bernardo. Foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Ela encontrou coragem para pedir o divórcio, algo que eu contemplava, mas nunca tive a força para iniciar. O escândalo foi imenso, claro. Os Vasconcelos e os Almeida nunca mais se falaram. Meu pai... Ele hesitou. Meu pai não me perdoou por não ter controlado minha esposa, como ele disse. Então você veio para cá, concluiu Luísa, compreendendo agora a solidão daquele homem. Exatamente. Vendi minha parte nas empresas da família, mantive apenas o controle da fundação que havia criado e busquei refúgio na casa do meu avô. Paraty era o lugar onde ele vinha para escapar das pressões de São Paulo. Parecia apropriado que eu fizesse o mesmo. O almoço continuou em um silêncio contemplativo, cada um absorvendo as revelações do outro. Para Luísa, a história de Bernardo trazia um estranho conforto. A confirmação de que não estava sozinha em sua luta contra tradições opressoras. À tarde, voltaram ao trabalho no escritório. A dinâmica entre eles havia mudado sutilmente, uma nova camada de compreensão mútua, estabelecida através das confidências compartilhadas. Quando o sol começava a se pôr, Bernardo sugeriu uma pausa. Que tal um passeio pelo jardim? Há um lugar especial que gostaria de lhe mostrar. Eles caminharam por trilhas cuidadosamente mantidas entre canteiros floridos e árvores centenárias. Bernardo explicou que o jardim havia sido desenhado por um paisagista famoso nos anos 50, combinando elementos da Mata Atlântica com influências de jardins europeus. Meu avô era um homem à frente de seu tempo, comentou ele, guiando Luísa por um caminho que serpenteava entre jabuticabeiras e ipês. Acreditava que preservar a natureza local era tão importante quanto trazer belezas de outros lugares. O caminho os levou a um pequeno mirante natural, de onde se podia ver toda a baía de Paraty. O sol poente pintava o céu com tons de laranja e rosa, refletindo-se nas águas calmas. É deslumbrante, sussurrou Luísa, maravilhada com a vista. Este era o lugar favorito do meu avô, contou Bernardo, apoiando-se na balaustrada de pedra. Ele dizia que aqui podia ver o mundo com clareza, longe das ilusões da cidade grande. Seu avô parece ter sido um homem sábio. Era. Bernardo sorriu com nostalgia. Foi ele quem me ensinou a questionar o caminho que meu pai traçava para mim. Infelizmente, só encontrei coragem para seguir seus conselhos tarde demais. Nunca é tarde demais para recomeçar, disse Luísa, surpreendendo-se com suas próprias palavras. Era exatamente o que ela estava tentando fazer. Recomeçar. Bernardo olhou para ela com uma intensidade que a fez corar levemente. Você tem razão, Luísa Cavalcante, e talvez sua chegada inesperada à minha porta seja exatamente o impulso que eu precisava para dar o próximo passo. Que passo seria esse? Expandir o trabalho da Fundação. Criar algo novo, algo mais pessoal. Ele fez uma pausa como se organizasse seus pensamentos. Há muito tempo venho considerando um projeto para ajudar jovens presos em situações como as nossas. Casamentos arranjados, carreiras impostas, vidas planejadas por outros. Os olhos de Luísa se iluminaram com interesse genuíno. Isso seria incrível, Bernardo. Existem tantas pessoas sufocadas por tradições familiares sem saber como escapar. Exatamente. E você poderia me ajudar a dar forma a essa ideia. Ele se virou completamente para ela. O que me diz? Seria mais do que organizar papéis, seria criar algo que poderia mudar vidas. Naquele momento, sob o céu que escurecia lentamente e diante da vastidão do mar, Luísa sentiu algo despertar dentro dela. Um propósito,
uma direção que nunca encontrara nos planos que seus pais haviam traçado. Eu adoraria, respondeu, com uma certeza que não sentia há muito tempo. Quando voltaram para a casa, caminhando lado a lado sob as primeiras estrelas da noite, um vínculo silencioso havia se formado entre eles. Não apenas o de duas pessoas que compartilhavam histórias semelhantes, mas o de aliados em uma causa que transcendia suas experiências pessoais. Uma semana se passou desde que Luísa chegara à mansão de Bernardo. Os dias adquiriram uma rotina agradável. Pela manhã, trabalhavam juntos no escritório, organizando os projetos da fundação. À tarde, discutiam ideias para o novo programa que planejavam criar. E à noite, após o jantar preparado por Dona Jurema, conversavam na varanda com vista para o mar, compartilhando histórias, sonhos e reflexões. Naquela manhã de sábado, porém, a rotina foi quebrada. Luísa estava na biblioteca, pesquisando sobre iniciativas similares ao projeto que estavam desenvolvendo, quando ouviu vozes vindas do hall de entrada, uma desconhecida e a de Bernardo, em tom sério. Você não pode simplesmente desaparecer. Assim, Bernardo, o conselho está pressionando por respostas. A voz feminina soava profissional, mas com uma nota de preocupação pessoal. Eu não desapareci, Cláudia. Estou exatamente onde disse que estaria, trabalhando remotamente como sempre fiz. Trabalho remoto é uma coisa, isolamento completo é outra. Você não atende ligações, responde e-mails com dias de atraso. O que está acontecendo? Luísa tentou se concentrar no livro à sua frente, mas a curiosidade era mais forte. Quem seria Cláudia? E que conselho era esse que cobrava explicações de Bernardo? A porta da biblioteca se abriu e Bernardo entrou acompanhado de uma mulher elegante, de aproximadamente 40 anos, vestida com um tailleur cinza impecável que contrastava com os trajes casuais que ele usava desde que Luísa o conhecera. Luísa, esta é a doutora Cláudia Noronha, advogada da Fundação e uma velha amiga. Havia uma hesitação sutil na voz de Bernardo. Cláudia, esta é Luísa Cavalcante. Ela está me ajudando com a reorganização dos projetos. Os olhos astutos de Cláudia analisaram Luísa com uma mistura de surpresa e curiosidade. Não sabia que tinha contratado uma assistente. É um arranjo recente, explicou Bernardo, visivelmente desconfortável. Luísa é formada em administração e tem sido extremamente competente. Entendo. O tom de Cláudia deixava claro que ela entendia muito mais do que Bernardo havia explicado. Bem, já que estamos todos aqui, podemos discutir os assuntos pendentes do conselho. Os três se sentaram à mesa de reuniões em um canto da biblioteca. Cláudia abriu sua pasta e começou a expor a situação. O conselho diretor da Fundação Almeida, composto principalmente por ex-colegas de universidade de Bernardo e alguns empresários independentes, estava preocupado com seu afastamento nos últimos meses. Decisões importantes precisavam ser tomadas e a ausência do fundador gerava insegurança. Eles querem uma reunião presencial, Bernardo, em São Paulo, na próxima semana. Luísa observou como as mãos de Bernardo se tensionaram sobre a mesa. A ideia de retornar a São Paulo claramente o perturbava. Podemos fazer uma videoconferência, sugeriu ele. Como sempre fizemos. Não desta vez. Cláudia foi enfática. O novo projeto de expansão para o Nordeste exige sua presença. Os investidores querem olhar nos seus olhos antes de comprometer os recursos. Um silêncio pesado se instalou na sala. Luísa, sentindo-se uma intrusa em uma conversa que parecia cada vez mais pessoal, fez menção de se levantar. Vou deixá-los à vontade para... Fique, interrompeu Bernardo, surpreendendo tanto Luísa quanto Cláudia. Na verdade, tenho uma proposta. Por que não realizamos a reunião aqui em Paraty? Aqui? Cláudia parecia cética. Trazer todo o conselho para cá? Por que não? A casa tem espaço de sobra. Poderíamos combinar a reunião com um retiro estratégico de fim de semana. Mostrar aos investidores os resultados de alguns dos nossos projetos na região. A pousada de Seu João, por exemplo, financiada por nosso programa de empreendedorismo rural, está indo muito bem. Cláudia considerou a ideia, seu olhar alternando entre Bernardo e Luísa.
Poderia funcionar, admitiu finalmente. Mas exigiria uma organização impecável. É aí que Luísa entra, disse Bernardo, com um sorriso confiante. Ela pode coordenar toda a logística do evento. Seria uma oportunidade para o conselho conhecer a mais nova colaboradora da fundação. Luísa sentiu o coração acelerar. Aquilo significava que Bernardo a considerava mais do que uma ajudante temporária. Estava oficialmente oferecendo um lugar na fundação? Eu adoraria ajudar, respondeu, tentando manter a compostura profissional diante do olhar avaliador de Cláudia. A advogada suspirou, vencida. Tudo bem. Vou informar ao conselho, mas você sabe que esta casa guarda memórias difíceis para alguns de nós, Bernardo. O comentário enigmático ficou pairando no ar enquanto Cláudia reunia seus documentos. Após mais algumas orientações sobre questões legais pendentes, ela se despediu, não sem antes lançar um último olhar intrigado para Luísa. Quando ficaram sozinhos, Bernardo deixou escapar um suspiro longo. Sinto muito por envolvê-la. Assim, sem consultar antes, disse ele, passando a mão pelos cabelos em um gesto que Luísa já reconhecia como sinal de nervosismo. Se preferir não participar desse evento... Claro que quero participar, assegurou Luísa. Só fiquei surpresa com o convite para me tornar colaboradora oficial da fundação. Bernardo sorriu, o alívio evidente em seu rosto. Achei que já tínhamos estabelecido isso. Você tem talento, Luísa, e compartilha dos mesmos valores e visão que motivaram a criação da fundação. Obrigada pela confiança. Ela hesitou antes de perguntar o que realmente a intrigava. Bernardo, o que Cláudia quis dizer sobre a casa guardar memórias difíceis? O sorriso dele desapareceu, substituído por uma expressão distante. Esta casa pertenceu ao meu avô, como você sabe. Mas o que não contei é que foi aqui que passei minha infância, até os 10 anos, quando meus pais se separaram. Sua mãe e seu pai viveram aqui? Por algum tempo. Minha mãe amava Paraty, sua tranquilidade, o mar. Meu pai, por outro lado, só pensava em São Paulo nos negócios. Bernardo levantou-se, caminhando até a janela. A separação foi traumática. Meu pai obteve minha guarda e me levou para São Paulo. Minha mãe ficou com a casa, por insistência do meu avô. Mas ela nunca superou a separação. Alguns anos depois, ele não completou a frase, mas o pesar em seus olhos dizia tudo. Sinto muito, murmurou Luísa, compreendendo agora algumas das camadas de tristeza que via em Bernardo. Depois que ela se foi, a casa ficou fechada por anos. Meu avô não conseguia voltar aqui. Quando ele também partiu, a propriedade passou para mim. Durante muito tempo não tive coragem de vir. Só depois do divórcio, quando precisava desesperadamente de um refúgio longe de São Paulo, decidi reabrir a casa. E Cláudia, ela conheceu sua mãe? Cláudia é filha de uma grande amiga da minha mãe. Crescemos juntos aqui em Paraty durante os verões. Ela sabe tudo sobre a história da minha família. Bernardo voltou a sentar-se, agora mais calmo. Mas chega de falar do passado. Temos um evento para planejar. Nos dias que se seguiram, Luísa mergulhou na organização do retiro estratégico. Com a ajuda de Dona Jurema e alguns prestadores de serviços locais, transformou a mansão em um espaço perfeito para receber executivos e investidores. Bernardo, observando seu entusiasmo e competência, sentia uma admiração crescente pela jovem que entrara em sua vida de forma tão inesperada. Uma tarde, enquanto discutiam os detalhes finais da programação, Bernardo surpreendeu Luísa com uma proposta inesperada. Estive pensando no nosso novo projeto, o programa para ajudar jovens em situações similares às que vivemos. E se você o liderasse? Luísa o encarou atônita. Eu? Mas não tenho experiência em gestão de projetos sociais. Tem experiência de vida, que é mais importante. Conhece na pele o que significa ser forçada a seguir um caminho que não escolheu. Ele se inclinou sobre a mesa, olhos brilhando com entusiasmo genuíno. Além disso, tem formação em administração e, pelo que vi nestas semanas, um talento natural para organização e relacionamento interpessoal. É uma responsabilidade enorme, ponderou Luísa,
embora seu coração já acelerasse com a possibilidade. Uma que você está plenamente capaz de assumir, e não estaria sozinha. Eu a apoiaria em cada passo. A sinceridade nas palavras de Bernardo era palpável. Pense nisso como uma oportunidade de transformar sua própria experiência dolorosa em algo positivo para outros. Antes que Luísa pudesse responder, o celular de Bernardo tocou. Ele olhou para a tela e seu semblante mudou instantaneamente. Preciso atender, disse, levantando-se. Continuamos esta conversa depois. Enquanto Bernardo saía para o jardim com o telefone, Luísa permaneceu na biblioteca, refletindo sobre a proposta. Liderar um projeto daquela magnitude seria desafiador, mas também profundamente gratificante. Era a chance de dar um propósito ao sofrimento que experimentara, de transformar sua fuga em um caminho de libertação para outros. Através da janela, observou Bernardo caminhando pelo jardim enquanto falava ao telefone, sua linguagem corporal tensa. Quem seria o interlocutor que causava tal reação? Mais um segredo do passado de Bernardo que ela ainda não conhecia. Naquele momento, como se respondesse a seus pensamentos, Dona Jurema entrou na biblioteca carregando uma bandeja com café. Trouxe um cafezinho para vocês, mas vejo que o Sr. Bernardo saiu. Ele está atendendo uma ligação, explicou Luísa, aceitando uma xícara. Dona Jurema, posso fazer uma pergunta pessoal? A governanta assentiu, sentando-se à mesa, com uma familiaridade que revelava anos de serviço àquela família. O que aconteceu realmente com a mãe de Bernardo? Ele mencionou algo, mas não entrou em detalhes. O rosto de Dona Jurema adquiriu uma expressão solene. Dona Helena era uma mulher extraordinária, gentil, criativa, cheia de vida. Mas, depois da separação, quando o Sr. Almeida levou o menino Bernardo, ela nunca mais foi a mesma. A tristeza a consumiu aos poucos, como uma doença. Ela, se foi por causa dessa tristeza? De certa forma, sim. Dona Jurema baixou a voz, embora estivessem sozinhas. Alguns dizem que foi um acidente, aquela noite na praia. Mas quem a conhecia sabia que ela já havia partido por dentro muito antes. Luísa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A história de Bernardo era ainda mais trágica do que imaginara. É por isso que me preocupo tanto com ele, continuou a governanta. Quando chegou aqui depois do divórcio, vi o mesmo olhar vazio que sua mãe tinha. Mas, ultimamente, um sorriso caloroso iluminou seu rosto. Desde que você chegou, minha filha, tenho visto vida em seus olhos novamente. Antes que Luísa pudesse processar completamente o que aquelas palavras significavam, Bernardo retornou à biblioteca, o rosto pálido e a expressão perturbada. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Luísa, preocupada. Era meu advogado, respondeu ele com voz controlada. Parece que temos uma complicação. Sua família está procurando por você, Luísa, e eles contrataram um investigador particular. O sangue de Luísa gelou nas veias. Sua família a procurava. As palavras ecoaram em sua mente como um alarme distante, trazendo de volta o medo que sentira ao fugir de Tiradentes. Como? Como seu advogado soube disso? Perguntou, tentando manter a compostura. Renato tem contatos em vários setores, explicou Bernardo, sentando-se pesadamente na cadeira à sua frente. Um amigo dele, delegado em Minas Gerais, comentou sobre um caso de desaparecimento de uma jovem de família influente de Tiradentes. Quando mencionou o sobrenome Cavalcante, Renato fez a conexão. Dona Jurema, percebendo a gravidade da situação, discretamente se retirou da biblioteca, não sem antes lançar um olhar preocupado para Luísa. O que exatamente eles estão fazendo para me encontrar? A voz de Luísa tremia levemente. Pelo que Renato me disse, seus pais registraram um boletim de ocorrência e contrataram um investigador particular. O homem já esteve em Belo Horizonte e agora está seguindo pistas no Rio de Janeiro. Bernardo hesitou. É apenas questão de tempo até chegarem a Paraty. Luísa sentiu o pânico crescer dentro dela. A ideia de ser forçada a voltar para Tiradentes, para o casamento arranjado e a vida planejada por outros, era insuportável. Nas semanas que passara na mansão de Bernardo, havia experimentado uma liberdade e um propósito que não queria perder.
Eu não posso voltar, sussurrou mais para si mesma do que para Bernardo. E não vai, afirmou ele, com uma convicção que surpreendeu a ambos. Não se essa não for sua vontade. Mas como? Eles têm dinheiro, influência. Eu também. O olhar de Bernardo endureceu. E mais importante, você é uma adulta, Luísa. Não cometeu crime algum ao sair de casa. Tem todo o direito de viver onde e como quiser. A determinação dele trouxe um estranho conforto a Luísa. Era reconfortante saber que não estava sozinha. O que você sugere, então? Primeiro, precisamos entender as verdadeiras intenções da sua família. E para isso, tenho uma proposta. Bernardo tomou fôlego. E se você entrasse em contato com eles? Em seus termos, claro. Uma ligação telefônica, talvez, para descobrir o que realmente querem. A sugestão pegou Luísa de surpresa. Em nenhum momento desde sua fuga havia considerado fazer contato com os pais. A mágoa e o medo eram barreiras poderosas. Não sei se estou pronta para isso, admitiu. Compreendo perfeitamente. Mas pense, nisso, enfrentar seus medos pode ser o primeiro passo para uma libertação verdadeira. Os olhos de Bernardo buscaram os dela. Além disso, se decidir conversar com eles, poderá deixar claro que está bem e que sua decisão de partir foi consciente. Isso pode ajudar a acalmar as coisas. Luísa refletiu sobre as palavras dele. Havia verdade ali. Fugir havia sido necessário naquele momento, mas talvez agora, fortalecida por sua experiência na mansão e pelo apoio de Bernardo, pudesse enfrentar sua família de igual para igual. Vou pensar no assunto, prometeu. Enquanto isso, vamos continuar com os preparativos para o retiro do conselho. Trabalho é sempre um bom antídoto para preocupações. Bernardo sorriu, tentando aliviar a tensão. E não se esqueça da minha proposta sobre liderar o novo projeto da fundação. O cargo vem com um salário competitivo que garantiria sua independência financeira. Aquela noite após o jantar, Luísa retirou-se cedo para seu quarto. Precisava organizar seus pensamentos. Deitada na cama, com o som das ondas ao fundo, revivia as semanas que passara na mansão. A princípio, havia sido apenas um refúgio temporário, um lugar para se esconder enquanto planejava os próximos passos. Agora, porém, sentia-se conectada àquele lugar, àquela causa, e precisava admitir a Bernardo. Não era apenas gratidão o que sentia pelo homem que a acolhera. Havia uma compreensão mútua, uma sintonia que ia além das experiências similares que haviam vivido. Nos momentos que passavam juntos, trabalhando no escritório, caminhando pelo jardim, conversando na varanda, Luísa sentia-se verdadeiramente vista e ouvida, talvez pela primeira vez na vida. Seus pensamentos foram interrompidos por uma leve batida na porta. Posso entrar? A voz de Bernardo soou do outro lado. Claro, respondeu sentando-se na cama. Bernardo entrou, carregando uma caixa antiga de madeira entalhada. Achei algo que pode te interessar. Sentou-se ao lado dela e abriu a caixa, revelando dezenas de fotografias antigas e documentos amarelados. O que é isso? Perguntou Luísa, curiosa. A história da Fundação Almeida. Bernardo pegou uma foto em preto e branco que mostrava um homem de meia idade ao lado de uma mulher jovem e bonita, ambos sorridentes diante do que parecia ser a construção inicial da mansão. Meu avô, Carlos Almeida, e minha avó, Ana Lúcia. Luísa examinou a foto com interesse. O homem tinha o mesmo porte elegante de Bernardo, o mesmo olhar penetrante. Meu avô fundou a primeira versão da fundação em 1960, continuou Bernardo, mostrando documentos antigos. Inicialmente, era voltada para a preservação ambiental da região de Paraty. Com o tempo, expandiu para projetos educacionais e depois para apoio a empreendedores locais. Por que está me mostrando isso agora? Porque quero que entenda o legado que estamos construindo juntos. Bernardo pegou outra fotografia mais recente que mostrava um grupo de jovens em frente a uma pequena loja. Este foi um dos primeiros negócios financiados pela fundação depois que assumiu o controle. Uma cooperativa de artesãs em Trindade, povoado próximo daqui. Enquanto ele contava as histórias por trás de cada projeto, Luísa percebia o quanto a fundação significava
Para Bernardo, não era apenas uma organização filantrópica, era uma forma de honrar o legado de seu avô e, ao mesmo tempo, construir algo que refletia seus próprios valores. Mas há algo que ainda não te contei, disse ele, após um momento de hesitação. Retirou da caixa um recorte de jornal amarelado, datado de 1978. A manchete dizia: Empresário Carlos Almeida financia fuga de jovem casal. Luísa leu a reportagem com crescente fascinação. De acordo com o texto, Carlos Almeida havia ajudado um jovem casal de namorados a fugir de suas famílias, que se opunham ao relacionamento. O empresário não apenas financiou a fuga, como também garantiu emprego e moradia para os jovens em outra cidade. Meu avô tinha uma visão muito peculiar sobre liberdade e amor, explicou Bernardo. Ele acreditava que ninguém deveria ser forçado a viver segundo expectativas alheias, especialmente no que dizia respeito a relacionamentos. Ele fez isso mais vezes? Muitas, embora a maioria dos casos nunca tenha chegado aos jornais. Bernardo sorriu com nostalgia. Era um segredo de família. Minha avó o ajudava coordenando uma rede de contatos que oferecia suporte aos casais que fugiam. Chamavam de Operação Romeu e Julieta, embora com finais felizes, é claro. Luísa não pôde deixar de rir. Seu avô era um romântico revolucionário. Ele costumava dizer que havia enfrentado oposição para se casar com minha avó, que vinha de uma família muito mais simples que a dele. Talvez por isso se identificasse tanto com essas histórias. E o que aconteceu com esse projeto? Sorriso de Bernardo desapareceu. Quando meu pai assumiu os negócios da família, após a partida de meu avô, encerrou todas essas iniciativas. Considerava-as sentimentalismo inútil que prejudicava a reputação dos Almeida. E agora você quer retomá-lo, concluiu Luísa, compreendendo finalmente a profundidade do projeto que ele havia proposto. Exatamente, mas de forma mais estruturada, mais abrangente, não apenas para casais jovens, mas para qualquer pessoa presa em situações familiares opressivas, casamentos arranjados, carreiras impostas, expectativas sufocantes. Os olhos de Bernardo brilhavam com paixão. E quero que você lidere esse renascimento, Luísa. Não apenas por sua experiência pessoal, mas porque vejo em você a mesma chama que meu avô tinha. Essa convicção inabalável de que todos merecem escrever sua própria história. Luísa sentiu-se profundamente tocada. A confiança que Bernardo depositava nela ia além de qualquer reconhecimento profissional que já havia recebido. Eu aceito, disse, com uma certeza que vinha do fundo de sua alma. E acho que sei por onde começar. Na manhã seguinte, após uma noite de reflexão, Luísa tomou uma decisão. Encontrou Bernardo no escritório, concentrado em alguns documentos. Decidi ligar para meus pais, anunciou, com determinação na voz. Você tem razão. Preciso enfrentar meus medos, esclarecer minha posição. É o primeiro passo para realmente seguir em frente. Bernardo assentiu, aprovando a decisão. Quer privacidade para isso? Na verdade, prefiro que fique. Sua presença me dá força. Com o coração acelerado, Luísa pegou seu celular e discou o número de casa em Tiradentes. Após alguns toques, ouviu a voz de sua mãe, trêmula e esperançosa. Alô? Mãe, sou eu, Luísa. Um suspiro audível veio do outro lado da linha, seguido de um chamado. Antônio, é ela, é a Luísa. Logo, a voz de seu pai se juntou à conversa. Luísa, minha filha, onde você está? Estamos desesperados. A genuína preocupação na voz de seus pais a pegou de surpresa. Esperava raiva, indignação, não esse alívio palpável. Estou bem, pai, estou segura. Mas não posso voltar para Tiradentes, não para o casamento com Rodrigo. O casamento? Sua mãe parecia confusa. Filha, cancelamos tudo no dia seguinte à sua partida. Rodrigo mesmo sugeriu. Ele disse que não queria um casamento forçado, que só aceitou a ideia por insistência do pai. Aquela revelação deixou Luísa momentaneamente sem palavras. Nunca imaginara que Rodrigo pudesse compartilhar seus sentimentos sobre a união arranjada. Só queremos saber se você está bem, filha, continuou seu pai.
Se precisar de qualquer coisa, dinheiro, documentos... Estou bem, pai. De verdade. Estou trabalhando, conhecendo pessoas novas, encontrando o meu próprio caminho. A conversa continuou por mais alguns minutos. Seus pais não pressionaram para que revelasse sua localização. Apenas expressaram o desejo de vê-la quando estivesse pronta para isso. Antes de desligar, sua mãe fez uma pergunta que a surpreendeu. Você está feliz, Luísa? Por um momento, ela olhou para Bernardo, que a observava com um sorriso encorajador. Estou, mãe, mais feliz do que jamais imaginei que poderia ser. Ao encerrar a ligação, Luísa sentiu como se um peso enorme tivesse sido removido de seus ombros. A conversa não havia sido como esperava. Não houve acusações, ultimatos ou tentativas de manipulação. Seus pais pareciam realmente preocupados com seu bem-estar, não apenas com as aparências ou alianças familiares. Eles mudaram, disse, ainda assimilando a surpresa. Ou talvez eu nunca tenha realmente dado a eles a chance de me entender. Às vezes, nossas ações mais drásticas são as que provocam as maiores transformações nos outros, refletiu Bernardo. Sua coragem em partir pode ter sido o catalisador para que eles repensassem seus valores. Naquela tarde, enquanto trabalhavam, nos preparativos finais para o retiro do conselho, Luísa sentiu uma nova leveza. O telefonema havia sido um passo crucial em sua jornada de autodescoberta. Não significava que voltaria para Tiradentes ou que aceitaria as expectativas de seus pais, mas abria a possibilidade de uma relação renovada, baseada em respeito mútuo, em vez de obrigações. Ao entardecer, sentados no mirante que se tornara seu lugar favorito na propriedade, Luísa compartilhou com Bernardo suas ideias para o novo projeto da fundação. Quero chamá-lo de Projeto Alçando Voo, disse entusiasmada. Um programa que oferece não apenas apoio financeiro, mas também orientação psicológica, assessoria jurídica e capacitação profissional para pessoas que precisam se libertar de situações opressivas. Os olhos de Bernardo brilharam com aprovação e algo mais, um sentimento que crescia entre eles a cada dia que passava. Isso é exatamente o que meu avô teria idealizado, disse ele, pegando a mão de Luísa entre as suas. E não consigo imaginar pessoa melhor para liderar esse projeto. O dia do retiro estratégico da Fundação Almeida finalmente chegou. A mansão, impecavelmente preparada sob a coordenação de Luísa, resplandecia com arranjos de flores tropicais colhidas no próprio jardim. Dona Jurema havia contratado 2 ajudantes da cidade para auxiliar no serviço e o chefe Paulo, dono de um renomado restaurante em Paraty, cuidaria do cardápio completo do fim de semana. Enquanto dava os últimos retoques na sala de reuniões improvisada na biblioteca, Luísa não podia deixar de sentir um friozinho na barriga. Aquela seria sua primeira apresentação oficial como coordenadora do projeto Alçando Voo. Precisava impressionar o conselho da fundação para garantir o apoio necessário à iniciativa. Nervosa, a voz de Bernardo a fez virar-se. Ele estava elegante em um blazer azul marinho sobre camisa branca, um visual que mesclava sofisticação e a informalidade característica de Paraty. Um pouco, admitiu Luísa, ajustando a pasta com os materiais da apresentação. Havia optado por um vestido midi em tom de verde esmeralda, profissional mas adaptado ao clima litorâneo. É a primeira vez que apresento algo tão importante para um grupo tão influente. Você vai se sair maravilhosamente bem. Bernardo se aproximou, ajustando gentilmente uma mecha de cabelo que escapara do coque elaborado de Luísa. Conhece o projeto melhor que qualquer um. Acredita nele com todo o coração. Isso é tudo o que importa. O toque dele, embora breve, enviou uma corrente elétrica pelo corpo de Luísa. Nas últimas semanas, a proximidade entre eles havia crescido de forma quase imperceptível. Gestos sutis, olhares prolongados, conversas que se estendiam noite adentro. Nenhum dos dois havia mencionado abertamente essa mudança, como se temessem quebrar o encanto ao nomeá-lo. Bernardo, sobre nós, começou Luísa,
reunindo coragem para abordar o assunto. O som de pneus na estrada de cascalho interrompeu o momento. Os primeiros convidados estavam chegando. Continuamos essa conversa depois, prometeu ele, com um olhar que dizia muito mais que palavras. Agora, vamos receber nossos convidados. A manhã transcorreu em um ritmo acelerado, com a chegada dos 10 membros do Conselho da Fundação Almeida e mais 5 investidores convidados. Luísa observou com interesse a diversidade do grupo. Empresários, acadêmicos, representantes de ONGs, todos aparentemente comprometidos com a missão social da Fundação. Cláudia Noronha, a advogada que Luísa conhecera semanas antes, chegou por último, acompanhada de um homem alto e de postura imponente, que Luísa imediatamente reconheceu pelas fotos que vira. Eduardo Almeida, pai de Bernardo. Sua presença não estava prevista na lista de convidados e a tensão súbita nos ombros de Bernardo indicava que também fora pego de surpresa. Meu filho, cumprimentou Eduardo com formalidade. Sua casa continua tão encantadora quanto me lembrava. Pai, não esperava vê-lo aqui. A voz de Bernardo era controlada, mas Luísa podia sentir a tempestade de emoções por trás daquela aparente calma. O presidente do conselho me convidou, explicou Eduardo, gesticulando para um senhor de cabelos grisalhos que conversava com outros membros. Achei que seria uma boa oportunidade para ver como anda a fundação que leva nosso sobrenome. A fundação vai muito bem, respondeu Bernardo com uma frieza educada. Aliás, quero apresentar Luísa Cavalcante, nossa mais nova colaboradora e coordenadora do projeto que discutiremos hoje. Os olhos astutos de Eduardo examinaram Luísa dos pés à cabeça, com a mesma intensidade avaliadora que ela notara em Bernardo quando se conheceram. Uma característica de família, aparentemente. Senhorita Cavalcante. Eduardo estendeu a mão. Interessante sobrenome. Família de Minas, se não me engano. De Tiradentes, confirmou Luísa, mantendo a compostura. Conhece minha família? Conheço muitas famílias tradicionais brasileiras. Os negócios me levaram a estabelecer conexões em diversos estados. Havia algo calculista na maneira como ele falava, como se cada palavra fosse cuidadosamente escolhida. Estou curioso para conhecer esse projeto que meu filho considera tão promissor. Com a chegada de Eduardo, a dinâmica do evento mudou sutilmente. Bernardo, que estivera relaxado e confiante durante os preparativos, agora parecia constantemente alerta, como se esperasse algum tipo de confronto a qualquer momento. Durante o almoço, servido na varanda com vista para o mar, Luísa observou as interações entre pai e filho. Havia uma história não contada ali, camadas de mágoa e ressentimento que iam muito além do que Bernardo havia compartilhado com ela. Soube que você abandonou completamente a administração das empresas da família, comentou Eduardo em um momento em que todos à mesa podiam ouvir. Dedica-se exclusivamente à fundação agora? As empresas Almeida estão em excelentes mãos com você e os outros diretores, respondeu Bernardo diplomaticamente. A fundação sempre foi minha. Verdadeira paixão como era a do vovô. Ah, sim, meu pai e seus projetos idealistas. Eduardo sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Felizmente, ele também tinha talento para os negócios, ou não haveria dinheiro para financiar esses sonhos. A tensão à mesa era palpável. Luísa percebeu que precisava intervir antes que o clima arruinasse completamente o evento. Senhor Almeida, disse dirigindo-se a Eduardo, acredito que os sonhos da Fundação têm gerado resultados muito concretos. Temos dados que mostram o impacto social e até mesmo econômico dos projetos. Se me permite, gostaria de compartilhar alguns casos de sucesso após o almoço. Eduardo pareceu momentaneamente surpreso com a intervenção dela, mas assentiu com elegância. Será um prazer, senhorita Cavalcante. Cláudia, sentada do outro lado da mesa, lançou a Luísa um olhar de aprovação discreta. Parecia que a jovem havia conquistado um ponto com a advogada, que inicialmente a recebera com desconfiança. Após o almoço, o grupo dirigiu-se à biblioteca para a primeira sessão de trabalho do retiro.
Luísa faria a apresentação inicial sobre o projeto Alçando Voo, seguida por discussões sobre orçamento e implementação. Enquanto os membros do conselho se acomodavam, Bernardo aproximou-se de Luísa, que organizava suas anotações. "Obrigado por aquela intervenção durante o almoço", sussurrou ele. "Meu pai tem o dom de me tirar do eixo mesmo depois de tantos anos." "Percebi", respondeu ela com um sorriso compreensivo. "Mas agora preciso me concentrar para não estragar tudo. Estou realmente nervosa, Bernardo." "Olhe para mim quando estiver apresentando", sugeriu ele, segurando brevemente a mão dela. "Apenas para mim, como se estivéssemos conversando no jardim, compartilhando ideias como fazemos todas as noites." Aquele gesto simples, aquele breve contato, deu a Luísa a confiança de que precisava. Quando todos estavam acomodados, ela tomou posição à frente da sala e iniciou sua apresentação. Com eloquência e paixão, Luísa explicou a visão do projeto Alçando Voo. Criar uma rede de apoio para pessoas presas em situações familiares opressivas, oferecendo desde assistência jurídica até suporte psicológico e oportunidades de emprego. O projeto seria inicialmente implementado em 3 estados, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, com potencial para expansão nacional. "Estamos falando de uma realidade que afeta milhares de brasileiros", explicou ela, projetando estatísticas cuidadosamente pesquisadas. Jovens forçados a carreiras que não escolheram, pessoas presas em relacionamentos impostos por tradições familiares, indivíduos impedidos de seguir seus sonhos por expectativas alheias. À medida que a apresentação avançava, Luísa percebia o crescente interesse nos olhos dos conselheiros. Até mesmo Eduardo Almeida, inicialmente cético, parecia intrigado com os números e casos que ela apresentava. "O diferencial do projeto Alçando Voo", continuou, "é que não apenas oferecemos uma saída de emergência, mas um caminho completo para a autonomia. Não queremos criar dependência, mas verdadeira liberdade." Quando terminou a apresentação, um silêncio momentâneo tomou conta da sala, logo substituído por aplausos entusiasmados. Vários conselheiros levantaram as mãos, ansiosos para fazer perguntas e oferecer sugestões. "Impressionante, senhorita Cavalcante", comentou o presidente do conselho, um professor universitário aposentado. "Sua abordagem é, ao mesmo tempo, humana e pragmática, exatamente o equilíbrio que a Fundação Almeida sempre buscou." Por quase 2 horas, Luísa respondeu perguntas, anotou sugestões e debateu aspectos específicos do projeto. Bernardo intervinha ocasionalmente, complementando informações ou esclarecendo questões técnicas, mas era evidente para todos que o projeto Alçando Voo era primordialmente uma criação de Luísa. Ao final da sessão, quando os conselheiros se retiraram para um breve intervalo antes do jantar, Eduardo Almeida permaneceu na biblioteca, observando Luísa organizar seus materiais. "Você me lembra alguém, sabia?", disse ele aproximando-se. "Quem?", perguntou Luísa, curiosa apesar da cautela que sentia em relação ao patriarca dos Almeida. "Minha falecida esposa, Helena. Ela tinha essa mesma paixão ardente, essa mesma convicção de que poderia mudar o mundo." Havia uma nota de nostalgia na voz de Eduardo, uma vulnerabilidade que Luísa não esperava. "Foi essa paixão que me atraiu a ela inicialmente, e também o que eventualmente nos separou." "Como assim?", Eduardo suspirou, olhando pela janela para o jardim que começava a ser iluminado pelo pôr do sol. "Eu era obcecado pelos negócios, pela expansão das empresas Almeida. Helena queria uma vida mais simples, mais voltada para causas sociais. Ela amava esta casa, a tranquilidade de Paraty. Eu só pensava em São Paulo, em conquistar novos mercados." A sinceridade inesperada de Eduardo pegou Luísa de surpresa. Era como se, naquele ambiente, longe dos arranha-céus de São Paulo e do mundo corporativo, ele pudesse finalmente baixar a guarda. "Quando nos separamos, lutei pela guarda de Bernardo, não apenas por orgulho ferido, como todos pensavam, mas porque temia que meu filho crescesse com os mesmos ideais impraticáveis de Helena e meu pai."
Eduardo soltou uma risada seca, sem humor. Irônico, não? No final, mesmo sob minha influência direta, ele seguiu exatamente o caminho deles. Talvez porque esse caminho estivesse em seu coração desde o início, sugeriu Luísa suavemente. Algumas coisas não podem ser impostas ou evitadas, Sr. Almeida. Estão em nossa essência. Eduardo a encarou longamente, como se visse além da jovem à sua frente, enxergando ecos do passado. Você e meu filho, há algo entre vocês, não há? A pergunta direta fez Luísa corar levemente. Estamos nos conhecendo. Tome cuidado, advertiu Eduardo sem hostilidade, mas com uma seriedade penetrante. Os homens Almeida têm o dom de se apaixonar por mulheres que os desafiam, que os fazem questionar tudo o que pensavam saber. Isso pode ser transformador ou devastador. Antes que Luísa pudesse responder, Bernardo entrou na biblioteca, interrompendo a conversa. Pai? Luísa, todos estão se dirigindo para o jantar. Já estamos indo, respondeu Eduardo, voltando a assumir sua postura formal. Ao passar pelo filho, no entanto, fez algo inesperado. Colocou a mão em seu ombro em um gesto quase afetuoso. Sua amiga fez uma apresentação extraordinária. O vovô estaria orgulhoso. O jantar transcorreu em um clima muito mais leve que o almoço. O chefe Paulo havia preparado pratos regionais requintados e o vinho selecionado por Bernardo complementava perfeitamente a refeição. As conversas fluíam animadas em torno da mesa, com discussões sobre os diversos projetos da Fundação e planos para o futuro. Sentada entre Bernardo e Cláudia, Luísa sentia-se estranhamente em casa, como se aquele sempre tivesse sido seu lugar. A advogada, que inicialmente a tratara com desconfiança, agora conversava amigavelmente, compartilhando histórias dos primeiros dias da Fundação. Bernardo sempre foi teimoso quanto a seus ideais, comentou Cláudia com um sorriso. Afetuoso para o amigo, mesmo quando trabalhava nas empresas do pai, encontrava maneiras de incorporar projetos sociais nas iniciativas corporativas. Graças à sua ajuda legal, lembrou Bernardo. Sem você criando estruturas jurídicas criativas, metade daqueles projetos teria sido vetada pelo Conselho. Observando a interação entre eles, Luísa percebia a profundidade da amizade que os unia. Havia história ali, cumplicidade e respeito mútuo. Em outro momento, talvez tivesse sentido ciúmes dessa proximidade, mas agora compreendia que fazia parte do universo de Bernardo, um universo que aos poucos também se tornava seu. Quando o jantar terminou, os convidados se dispersaram pela propriedade. Alguns foram dar um passeio pelo jardim iluminado, outros se reuniram na sala de estar para conversas mais informais. Eduardo Almeida, para surpresa de muitos, anunciou que se retiraria cedo para seu quarto, alegando cansaço da viagem. Aproveitando um momento de relativa privacidade, Bernardo conduziu Luísa até o mirante, seu lugar especial na propriedade. A noite estava clara, com a lua cheia refletindo-se nas águas da baía, criando um caminho prateado sobre o mar. Você foi incrível hoje, disse ele, olhando-a com admiração. Conquistou o conselho inteiro. Até meu pai ficou impressionado e ele raramente se impressiona com algo. Obrigada, respondeu Luísa, sentindo o coração acelerar pela proximidade dele. Tive um bom mentor. Não, Luísa. O mérito é todo seu. A paixão, a convicção, a capacidade de articular ideias complexas de forma acessível, isso é seu, não meu. Houve um momento de silêncio, preenchido apenas pelo som das ondas quebrando suavemente na praia abaixo e pelo canto distante dos grilos. Mais cedo, antes dos convidados chegarem, você queria me dizer algo sobre nós, lembrou Bernardo, sua voz quase um sussurro. Luísa respirou fundo, reunindo coragem. Havia chegado o momento de dar nome ao que crescia entre eles. Bernardo, essas semanas na sua casa, trabalhando ao seu lado, conhecendo sua história, mudaram minha vida de formas que nunca imaginei possíveis. Ela virou-se para encará-lo diretamente. Quando fugi de Tiradentes, estava escapando de um futuro que outros planejaram para mim. Não tinha ideia do que encontraria pela frente. Certamente não esperava encontrar amor.
completou ele, com uma suavidade que contrastava com a intensidade de seu olhar. A palavra pairou entre eles, carregada de possibilidades e promessas. Sim, admitiu Luísa, sentindo um alívio imenso por finalmente dizer em voz alta. Eu te amo, Bernardo, e isso me assusta terrivelmente. Por quê? Porque acabei de escapar de um relacionamento imposto, de expectativas alheias. Tenho medo de mergulhar em algo novo antes de realmente me encontrar, de definir quem sou, independentemente de qualquer pessoa. Bernardo assentiu, compreensivo. Entendo seu medo. Também tenho os meus. Depois do fracasso do meu casamento, jurei que nunca mais permitiria que sentimentos nublassem meu julgamento. Ele pegou as mãos, dela entre as suas, um gesto que já havia se tornado familiar e reconfortante para ambos. Mas acho que é exatamente por isso que o que sentimos é diferente, especial, continuou. Não nos encontramos por arranjos familiares ou conveniências sociais. Nos encontramos no momento exato em que ambos buscávamos liberdade e propósito. E descobrimos que podemos ter os dois, juntos. Antes que Luísa pudesse responder, um barulho de passos apressados interrompeu o momento. Era Dona Jurema, ofegante pela subida até o mirante. Senhor Bernardo, senhorita Luísa, temos visitas inesperadas. Mais convidados para o retiro? Perguntou Bernardo confuso. Não, senhor. São os pais da senhorita Luísa. Acabaram de chegar e parecem muito determinados a vê-la. O coração de Luísa disparou. Seus pais haviam chegado à mansão. Apesar da recente conversa telefônica, que sugerira uma mudança de atitude, não conseguia evitar o medo que a consumia. E se tudo não passasse de uma estratégia para fazê-la voltar a Tiradentes? Eles... Como nos encontraram? Já perguntou sentindo a boca seca. O investigador particular provavelmente, respondeu Bernardo segurando sua mão com firmeza. Ou talvez meu pai. Ele mencionou conhecer sua família durante nossa conversa na biblioteca. Luísa sentiu uma onda de pânico. Seria Eduardo Almeida capaz de tal traição? Teriam seus pais e o patriarca dos Almeida planejado tudo aquilo juntos? Preciso enfrentá-los, disse, tentando controlar o tremor na voz. Preciso deixar claro que não voltarei para aquela vida, não importa o que digam. Não está sozinha, assegurou Bernardo. Estarei ao seu lado se quiser. Quero, respondeu ela com gratidão. Muito. Desceram do mirante seguindo Dona Jurema, que parecia tão nervosa quanto Luísa. No hall de entrada, encontraram Antônio e Regina Cavalcante, visivelmente deslocados em meio à elegância discreta da mansão. Estavam vestidos formalmente, como se tivessem vindo diretamente de um compromisso social em Tiradentes. Luísa, Regina correu para abraçar a filha assim que a viu. Para a surpresa de Luísa, havia lágrimas genuínas nos olhos da mãe. Graças a Deus você está bem. Estou. Mãe, respondeu retribuindo o abraço hesitantemente. Como eu disse ao telefone. Antônio Cavalcante permaneceu mais contido, mas seu olhar revelava uma mistura complexa de alívio e preocupação. Filha, precisamos conversar, em particular, se possível. O que quer me dizer pode ser dito na frente de Bernardo, afirmou. Luísa, segurando o braço do anfitrião em um gesto instintivo de busca por apoio. Ele me acolheu quando mais precisei. Me deu um teto, um trabalho, um propósito. Regina olhou para Bernardo com uma expressão difícil de decifrar. Gratidão misturada com algo próximo do ciúme maternal. Vamos para a biblioteca, sugeriu Bernardo, sentindo a tensão no ar. Estaremos mais confortáveis e os convidados do retiro estão todos na sala de estar ou no jardim. Na biblioteca, Dona Jurema serviu café antes de se retirar discretamente. Antônio foi o primeiro a quebrar o silêncio constrangedor que se instalara. Luísa, não viemos buscá-la a... Força-se a isso que teme, começou ele, com uma calma surpreendente. Sua fuga nos fez refletir muito sobre nossas ações, sobre o que realmente importa. Que quer dizer, pai? Antônio trocou um olhar com Regina, como se buscasse coragem para continuar. Significa que percebemos o quanto estávamos errados em tentar controlar sua vida. O casamento com Rodrigo, a expectativa de que assumisse os negócios da família,
Tudo isso era o que achávamos ser melhor para você, não o que você realmente queria. Por que essa mudança repentina? Perguntou Luísa, ainda desconfiada. Vocês sempre insistiram que sabiam o que era melhor para mim, que eu era jovem demais para entender como o mundo funciona. Regina suspirou, segurando a xícara de café com mãos levemente trêmulas. Sua partida nos quebrou, filha. Literalmente. Seu pai teve uma crise de pressão na noite em que descobrimos sua fuga. Passamos horas no hospital temendo o pior. O médico disse que foi estresse acumulado, completou Antônio. Mas nós sabemos a verdade, foi culpa. Culpa por termos empurrado nossa única filha para longe, com nossas exigências e expectativas. A sinceridade nas palavras do pai tocou Luísa profundamente. Pela primeira vez, via vulnerabilidade naquele homem que sempre parecera inabalável, sempre certo de tudo. E o casamento com Rodrigo? Perguntou, ainda processando as revelações. Cancelado definitivamente, confirmou Regina. Na verdade, isso nos aproximou da família Mendonça de uma forma inesperada. Rodrigo confessou que também estava infeliz com o arranjo, mas não tinha coragem de contrariar o pai. Sua fuga deu a ele a coragem que faltava. E o mais surpreendente, acrescentou Antônio com um leve sorriso, é que os negócios entre nossas famílias não sofreram. Pelo contrário, estabelecemos uma parceria mais sólida, baseada em respeito mútuo em vez de alianças matrimoniais. Enquanto ouvia seus pais, Luísa sentia camadas de tensão se dissolverem. A narrativa que construíra, de pais tirânicos obcecados por tradições, estava sendo desconstruída diante de seus olhos. Eram humanos, afinal, imperfeitos, capazes de erros, mas também de aprendizado e mudança. Por que vieram até aqui? Perguntou finalmente. Poderiam ter esperado que eu entrasse em contato novamente. Queríamos ver com nossos próprios olhos que você estava bem, explicou Regina. E... Ela hesitou, olhando para Bernardo. Quando descobrimos com quem estava, ficamos ainda mais ansiosos. Com quem eu estava? Repetiu Luísa confusa. Conhecem Bernardo? Não pessoalmente, respondeu Antônio. Mas conhecemos a reputação da família Almeida e recebemos uma ligação muito interessante de Eduardo Almeida esta manhã. Bernardo endireitou-se na cadeira, visivelmente surpreso. Meu pai entrou em contato com vocês? Sim, confirmou Antônio. Disse que sua filha estava hospedada na casa do filho dele em Paraty, que tinha feito uma apresentação brilhante sobre um projeto social e que nunca vira seu filho tão feliz. A revelação pegou Bernardo completamente desprevenido. Eduardo, o mesmo homem que sempre criticara suas escolhas, que o afastara da mãe, que priorizara negócios acima de relacionamentos, havia feito aquilo? Isso não faz sentido, murmurou Bernardo. Meu pai nunca... Ele sempre desprezou minhas iniciativas sociais, meu afastamento do mundo corporativo. Talvez ele esteja mudando assim como nós, sugeriu Regina com gentileza. As pessoas podem surpreender, não é mesmo? Um silêncio pensativo tomou conta da biblioteca. Luísa olhava alternadamente para seus pais e para Bernardo, tentando assimilar aquela reviravolta inesperada. O que querem de mim agora? Perguntou finalmente. Queremos sua felicidade, filha, respondeu Antônio, com uma sinceridade que era impossível não reconhecer. Se sua felicidade está aqui com este trabalho, com... Ele olhou significativamente para Bernardo. Com as pessoas que escolheu, então respeitaremos isso. Mas também queremos que saiba que sempre terá um lar em Tiradentes, acrescentou. Regina com os olhos marejados. Não para retomar os planos antigos, mas para criar novos, se assim desejar. Luísa sentiu lágrimas quentes rolarem por suas faces. Durante semanas, carregara o peso da culpa por ter abandonado seus pais, mesclado ao ressentimento pelas imposições que sofrera. Agora, aquele peso se dissolvia, substituído por uma sensação de possibilidades, não de portas fechadas, mas de novos caminhos a explorar. Obrigada, sussurrou segurando as mãos de seus pais. Isso significa muito para mim. A conversa continuou por mais algumas horas.
Luísa contou sobre o projeto Alçando Voo, sobre como encontrar a propósito e direção trabalhando com Bernardo. Seus pais ouviram atentamente, fazendo perguntas genuinamente interessadas, oferecendo até mesmo sugestões para a implementação do programa em Minas Gerais. Quando Dona Jurema retornou para anunciar que havia preparado quartos para os Cavalcante passarem a noite, o clima entre todos era completamente diferente. A tensão inicial dera lugar a uma harmonia cautelosa, o primeiro passo para a reconstrução de uma relação familiar baseada em novos termos. Vocês são bem-vindos a se juntarem ao café da manhã com o conselho amanhã, convidou Bernardo. Talvez possam contribuir com sua perspectiva sobre o projeto. Será um prazer, aceitou Antônio, com um entusiasmo que surpreendeu Luísa. Na verdade, penso que a Associação Comercial de Tiradentes poderia estabelecer uma parceria com a Fundação para a implementação do programa em nossa região. Após acompanhar seus pais até os quartos designados, Luísa encontrou Bernardo na varanda, contemplando o mar noturno. Aproximou-se silenciosamente, ainda processando os acontecimentos da noite. "Tudo bem?" perguntou ele, sem desviar o olhar do horizonte. "Melhor do que poderia imaginar", respondeu ela, posicionando-se ao lado dele. "E você? A notícia sobre seu pai deve ter sido um choque." Bernardo soltou um suspiro prolongado. "Ainda estou tentando entender. Meu pai sempre foi implacável em suas convicções. Vê-lo mudar, mesmo que minimamente, é como testemunhar o impossível." "Talvez todos tenhamos mais capacidade de mudança do que imaginamos", refletiu Luísa. "Meus pais, seu pai, nós mesmos." "Nós?", questionou Bernardo, voltando-se para encará-la. "Sim, quando fugi de Tiradentes, estava cheia. De raiva, medo, ressentimento. Pensava no mundo em termos de extremos. Opressores e oprimidos, certo e errado. Agora percebo que há nuances, que as pessoas podem errar por amor, que tradições podem ser questionadas sem serem completamente rejeitadas." Bernardo sorriu, aquele sorriso que sempre aquecia o coração de Luísa. Sábias palavras para alguém tão jovem. "Tive um bom mentor", brincou ela, repetindo o que dissera mais cedo no mirante. O clima entre eles havia mudado desde a interrupção no mirante. A confissão de amor, embora não retomada verbalmente, pairava no ar como uma promessa não cumprida, uma conversa inacabada. "Sobre o que estávamos falando antes de sermos interrompidos", começou Bernardo, hesitante. "Sobre amor", completou. Luísa, com uma coragem renovada. "Sobre nós." "Sim." Ele pegou as mãos dela, como fizera tantas vezes nas últimas semanas. Um gesto que se tornara ao mesmo tempo familiar e eletrizante. "Luísa, o que sinto por você é algo que nunca experimentei antes. Não é apenas atração, não é apenas afinidade intelectual ou valores compartilhados. É algo mais profundo, como se uma parte de mim que sempre esteve adormecida, finalmente despertasse." "Tenho medo, Bernardo", confessou ela, expondo sua vulnerabilidade. "Medo de confundir gratidão com amor, medo de perder a independência que mal comecei a conquistar, medo de me perder em outra pessoa novamente." "Seus medos são válidos", assegurou ele, "e é por isso mesmo que sei que o que temos é real. Porque podemos compartilhar nossos medos, nossas dúvidas, sem julgamentos, porque nos fortalecemos mutuamente em vez de nos diminuirmos." Luísa sentiu seu coração acelerar. Havia verdade nas palavras dele, uma verdade que ressoava profundamente dentro dela. "O que estou propondo", continuou Bernardo, "não é que abandone seus sonhos pelos meus, nem que eu abandone os meus pelos seus. Estou propondo que construamos algo juntos, lado a lado, cada um mantendo sua individualidade, enquanto criamos algo maior que nós mesmos." "O projeto Alçando Voo", murmurou Luísa, compreendendo a metáfora. "Exatamente. Um projeto para nós, e para todos que, como nós, buscam liberdade para ser quem realmente são." Sem palavras para expressar o que sentia, Luísa aproximou-se, e pela primeira vez, seus lábios encontraram os de Bernardo em um beijo suave, uma promessa selada sob o céu estrelado de Paraty. Na manhã seguinte,
O café da manhã com o conselho da fundação transcorreu em um clima de entusiasmo e produtividade. Para a surpresa de Luísa, seus pais integraram-se perfeitamente às discussões, oferecendo perspectivas valiosas sobre a implementação do projeto Alçando Voo em cidades históricas do interior. Eduardo Almeida, que observara com interesse a interação entre os Cavalcanti e seu filho, aproximou-se de Luísa durante uma breve pausa. Parece que tudo se resolveu, comentou com aquele mesmo olhar penetrante que tanto lembrava o de Bernardo. Sim, confirmou Luísa. Graças em parte à sua ligação para meus pais. Por que fez isso, Sr. Almeida? Eduardo olhou para o filho, que conversava animadamente com Antônio Cavalcanti do outro lado da sala. Porque via algo em Bernardo que não via há muito tempo. Vida, propósito, a mesma luz que Helena tinha nos olhos. Sua esposa, murmurou Luísa, lembrando-se da conversa na biblioteca. Sim, por anos culpei-a pelo fracasso de nosso casamento. Culpei meu pai por enchê-la de ideias impraticáveis. Culpei todos, exceto a mim mesmo. Eduardo falava com uma franqueza surpreendente. Ver Bernardo com você me fez lembrar do que perdi ao escolher orgulho e ambição acima do amor. Nunca é tarde para mudar, disse Luísa, repetindo as palavras que ouvira tantas vezes nas últimas semanas. Talvez. Eduardo sorriu, um sorriso que suavizava as linhas duras de seu rosto. Talvez seja exatamente isso que todos estamos fazendo aqui, não é? Mudando, evoluindo, encontrando novos caminhos. O retiro estratégico do Conselho encerrou-se no domingo, à tarde, com a aprovação unânime do projeto Alçando Voo e a liberação de recursos substanciais para sua implementação imediata. Luísa foi oficialmente nomeada coordenadora geral, com autonomia para montar sua equipe e definir as primeiras ações. Quando os últimos convidados partiram, inclusive seus pais, que retornaram a Tiradentes com a promessa de visitas frequentes, Luísa e Bernardo encontraram-se novamente no Mirante, seu lugar especial na propriedade. Parece que conseguimos, disse ela, ainda assimilando o sucesso do fim de semana. O projeto vai acontecer. Nunca duvidei, respondeu Bernardo, abraçando-a pela cintura enquanto observavam o pôr do sol. Nem por um segundo. Estive pensando, continuou Luísa, apoiando a cabeça no ombro dele. E se transformássemos parte da mansão em um centro de acolhimento temporário? Um lugar onde pessoas em situações difíceis pudessem ficar enquanto reorganizam suas vidas, assim como fiz. Uma ideia brilhante. Os olhos de Bernardo brilhavam com entusiasmo. A casa é grande demais para 2 pessoas, mesmo com Dona Jurema. 2 pessoas? Repetiu Luísa com um sorriso brincalhão. Bem, assumi que depois de tudo o que aconteceu, você ficaria. Aqui, comigo. Havia uma nota de incerteza na voz dele, um raro momento de vulnerabilidade. É um convite oficial, Sr. Almeida, provocou ela. É mais que isso. Bernardo virou-se para encará-la completamente. É um pedido para construirmos juntos não apenas um projeto social, mas uma vida. Uma vida baseada em liberdade, respeito mútuo e, acima de tudo, amor. Luísa sentiu o coração transbordar de emoção. 6 semanas antes, havia fugido de Tiradentes buscando liberdade, sem imaginar que a encontraria não apenas na ausência de imposições, mas na presença de alguém que a valorizava exatamente como era. Sim, respondeu simplesmente, selando a resposta com um beijo que continha todas as promessas do futuro que construiriam juntos. Nos meses que se seguiram, a mansão Almeida transformou-se gradualmente. O andar superior continuou sendo a residência de Bernardo e Luísa, que oficializaram sua união em uma cerimônia íntima, realizada no jardim, com a presença apenas dos familiares mais próximos, incluindo Eduardo Almeida e os Cavalcanti, que, para surpresa de todos, desenvolveram uma amizade genuína. O andar térreo foi adaptado para se tornar a sede do projeto Alçando Voo, com escritórios, salas de atendimento psicológico e jurídico e um espaço de convivência para os participantes do programa. A antiga casa do caseiro, reformada e ampliada, transformou-se em uma pequena pousada onde pessoas em situação de vulnerabilidade podiam permanecer enquanto reconstruíam suas vidas.
Em seu primeiro ano de funcionamento, o projeto ajudou mais de 50 pessoas a escaparem de situações opressivas e a construírem novos caminhos. Alguns eram jovens fugindo de casamentos arranjados. Outros eram profissionais sufocados por expectativas familiares. Outros ainda eram pessoas buscando romper ciclos de dependência emocional. Cada história era única, mas todas compartilhavam um elemento comum: o desejo de liberdade para ser quem realmente eram. Em uma tarde particularmente significativa, quando o projeto completava exatamente 1 ano, Luísa encontrava-se no jardim, observando um grupo de participantes engajados em uma oficina de desenvolvimento pessoal. De onde estava, podia ver também o mirante onde ela e Bernardo haviam selado seu compromisso. E, além dele, o vasto mar de Paraty, símbolo de todas as possibilidades que a vida ainda reservava. Bernardo aproximou-se silenciosamente, abraçando-a por trás. "Feliz?" perguntou ele, apoiando o queixo no ombro dela. "Imensamente", respondeu Luísa, cobrindo as mãos dele com as suas. "Consegue acreditar em tudo o que aconteceu desde que invadi sua casa naquela tarde?" "Na verdade consigo", disse ele, rindo suavemente. "De alguma forma, sempre soube que você mudaria minha vida no momento em que atravessou aquele portão." "Mudamos a vida um do outro", corrigiu ela. "E agora estamos mudando a vida de outras pessoas, exatamente como meu avô sonhou." Bernardo olhou para o grupo no jardim, para a mansão revitalizada, para o mar ao longe. Sabe o que ele dizia sempre? A verdadeira liberdade não está em fazer o que queremos, mas em ser quem realmente somos. "Sábias palavras", murmurou Luísa, virando-se para encarar o homem que amava. "E é exatamente isso que encontrei aqui. A liberdade de ser quem realmente sou." Enquanto o sol se punha sobre a baía de Paraty, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, Luísa pensou em sua jornada, da opressão em Tiradentes à libertação, na mansão Almeida. Uma jornada que começara com medo e incerteza, mas que a conduzira a um lugar de propósito, amor e, acima de tudo, autenticidade. A mansão, que antes guardava memórias de tristeza e isolamento, agora pulsava com vida e esperança. Era um farol para aqueles que, como ela um dia, buscavam coragem para romper com imposições e escrever suas próprias histórias. E assim, na antiga casa dos Almeida, entre o mar e as montanhas de Paraty, Luísa havia encontrado não apenas um refúgio, mas um lar.